Quando a gente compara o Brasil com o mercado, como por exemplo os Estados Unidos, você tem algum dado para fazer uma comparação da quantidade de pessoas que investe lá com a que investe a quantidade aqui? Nos Estados Unidos, são mais de 50% da população investe. E Uau! desde a década de 80, Ou seja, eles estão com. Os Estados Unidos têm o quê? 300 milhões de habitantes? Mais, um pouquinho mais, né? Creio que sim. E 14 milhões já vivem de trade, né? Vivem do mercado. Ou seja, Nossa. inclusive assim, tem. Algumas pessoas já devem ter visto em notícias e tudo mais. O hábito que o brasileiro tem, por exemplo, de comprar imóvel para viver de aluguel, os americanos têm o hábito de comprar ações para viver de dividendos. Porque o dividendo vai ser distribuído, ou seja, o lucro da empresa. Se a empresa é sólida, se ela tem aí uma constância, né? Ela vai sempre distribuir o lucro. E daí você tem como ter uma renda quase que certa ali, você já sabe mais ou menos quanto você vai ter de rendimento por ano. Aqui no Brasil a gente tem boas empresas que pagam bons dividendos. A gente tem empresas aí que chegaram a pagar 10% ao ano, levando em consideração que a taxa de juros nesse exato momento que estamos conversando está 2,75% ao ano, ou seja, é bem interessante você ganhar, além da valorização, ganhar também com os dividendos. E lá, desde a década de 80, as pessoas não investem através dos bancos, elas investem através das empresas especializadas, que são os brokers, né? São as corretoras, são os bancos de investimentos. Então, aqui ainda no Brasil, o dinheiro fica no banco. O dinheiro fica ainda nos investimentos que o meu gerente faz uma sugestão. E que, assim, nada contra o gerente do banco. Mas ele tem as metas deles e que são bem agressivas, por sinal, né? Sim. Então, ele está fazendo o trabalho dele. Quem precisa ter a educação para tomar decisões somos nós. Claro, né? claro. Então, o que a gente não pode é ser refém da opinião do outro. Claro. Carol, quando você fala sobre esse cenário que vem crescendo aos poucos, eu me pergunto o seguinte: a gente está inclusive fazendo esse podcast para democratizar essa informação com você, que pediu mais conteúdo relacionado a investimento, a finanças, a como gerenciar melhor o seu dinheiro. Quais são, na verdade, os pontos que você nota que são os principais obstáculos para essas pessoas aqui no Brasil começarem a investir? Levando em conta que nós precisamos deixar bem claro na cabeça das pessoas que nós vivemos num país formado por pelo menos 80% de pessoas que são pobres, são pessoas que não necessariamente vivem, né, mas sobrevivem, vivem correndo, vendem o almoço para comprar janta, estão preocupados em saldar as dívidas e não investir o dinheiro, porque essa é a cultura, infelizmente, do brasileiro, né? Uma educação muito frágil, a falta de uma educação sólida, de uma conscientização de imposto. O cara, quando ele está preocupado em se alimentar, ele não se preocupa em se educar, né? É o segundo passo. Então, de que forma você nota que existem muitos obstáculos e como sanar esses obstáculos? Tudo começa pela educação, né? Eu sou apaixonada pela educação, inclusive sou sócia fundadora de um instituto de empreendedorismo, que é o Instituto Êxito. Conheço, E tem, assim, incrível trabalho, né? A gente fez em um pouco mais de um ano 350 cursos de graça na plataforma, porque através do empreendedorismo e da cultura e aprender sobre dinheiro, a gente muda a realidade do nosso país. Então, o primeiro passo é que nós temos crenças limitantes sobre dinheiro. Nós acreditamos que o dinheiro ele faz mal, que o dinheiro é pecado. Ah, não, mas eu adoro dinheiro. Mas toda vez que você ganha dinheiro, você não trata ele bem. Né? E como dizia meu avô, dinheiro não aguenta desaforo. Não adianta mandar flores, pedir desculpa que ele não volta. Quem dizia isso muito era o Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho, foi dono de uma corretora por muito tempo, vendeu, né? E o Arnaldo, essa é a frase lema do Arnaldo: dinheiro não aguenta desaforo. Exatamente. Então isso é muito importante de ser dito, né? Que se a gente começar a aprender como lidar com dinheiro, nós teremos, obviamente, menos objeção, ou seja, menos barreiras para lidar do assunto. Mas a gente está nessas crenças limitantes a respeito disso, né? Então, o primeiro passo é se educar. Então, às vezes a gente fala, putz, não, mas o cara tá, né, vendendo almoço para pagar a janta. E o que acontece? Ele tá nessa situação porque nós vamos passando por gerações e gerações essa questão do dinheiro ser algo desafiador. Eu preciso de muitas horas, eu preciso trabalhar muito para eu ganhar dinheiro. Toda vez que vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, já fala, puta, mas dinheiro fácil não existe. Então, não é dinheiro fácil, mas quanto vale a sua hora de trabalho? Eu vejo algumas pessoas escrevem para mim falando, Carol, mas eu não tenho tempo de fazer seu curso, seu treinamento. Porque eu tenho 2 ou tenho 3 empregos. E a minha pergunta é, mas por que você precisa de 2 ou 3 empregos? Ah, porque senão eu não consigo pagar as minhas contas e tudo mais. Mas talvez, se você trabalhasse numa empresa onde você propõe para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu líder,
faturar mais, diminuir custos, ou seja, você mostra que você está interessado em ajudar a empresa a prosperar, será que ele não vai te pagar mais? Será que ele não vai dar mais valor para você e daí a sua hora de trabalho vai valer mais? Então o pensamento é como a gente consegue ganhar mais por hora. E daí sim você vai ter horas livres para continuar aprendendo, para investir em conhecimento. Muitas vezes você fala, putz, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Mas a gente sabe que ao longo da vida você gastou com um monte de besteira. Então coloca na ponta do lápis, para onde está indo o seu dinheiro? No que você está investindo? Se você não investir em você, o maior ativo que você pode investir é você mesmo. É cuidar de você, cuidar da sua saúde, do seu sono e do seu conhecimento. O conhecimento, ele te liberta. E uma mente expandida, nunca mais ela retrai. Então, o que a gente precisa começar a falar abertamente é, sim, da popularização, é da educação, é de como a gente ensina as nossas crianças, é como a gente ensina as famílias a lidar com a situação do dinheiro, né? Então, e eu venho falando bastante a respeito do papel que, inclusive, a mulher tem na sociedade. Eu vejo muitas amigas minhas, né, terceirizando a responsabilidade do dinheiro. Ah, eu vou falar pro meu marido, eu vou falar pro meu namorado, eu vou falar com o meu pai. E é o papel dela. Hoje a gente já dominou o mercado de trabalho. Então, se a mulher também aprender sobre dinheiro, ela tem mais contato com o filho, inclusive, muitas vezes, né? Então, o primeiro dinheirinho da escola, a mãe que dá. O primeiro no contato sobre preço é no supermercado, falando isso é caro, isso é barato. Então, ou seja, se a mulher também aprender sobre dinheiro, a gente está transformando as famílias mais rapidamente ainda. Então, o que falta para o Brasil é entender que dinheiro ele precisa ser falado sim, que isso não é nenhum tipo de pecado ou de crime, etc. Que a gente precisa popularizar esse conteúdo e que isso faz bem para todo mundo. Porque não é normal você trabalhar a vida inteira até tarde sem poder curtir a sua família, ganhando pouco, não podendo realmente ter alguns privilégios. Então, se a gente começar a ensinar o brasileiro a valorizar a sua hora de trabalho, a ganhar mais por hora e ele poder construir e poder investir, e às vezes as pessoas falam, mas eu preciso de muito dinheiro para investir. Você consegue, a partir de R$100 você consegue investir. Ah, mas daí vai demorar muito tempo para eu conseguir juntar dinheiro ou para eu ter um patrimônio. Eu vou te contar uma coisa, você vai viver muitos anos. Então, e com o avanço da medicina e de tudo que a gente vem tendo na tecnologia, se você vai viver muitos anos, você prefere viver bem em algum momento aí, ter essa virada de chave, ou você vai continuar sofrendo com o dinheiro a vida inteira porque você quer sempre gastar no presente? Então, o que a gente tem que lembrar é isso, do planejamento, do investimento, ele é pouco a pouco, não é da noite para o dia. As pessoas, muitas vezes, elas querem ganhar dinheiro, mas elas querem para ontem. Sim. Você não aprendeu a andar em um dia, você não aprendeu a falar em um dia, você não aprendeu nada em um dia. Então, é diferente você aprender e aplicar isso por meio da educação e com persistência do que você ganhar na loteria, né? O brasileiro ele tem essa cultura de querer tudo muito pronto.